Bom dia, boa tarde, até boa noite. Hoje o vídeo é sobre sonhos. E aí, tá preparada? Você já teve aquele sonho, meu amor, que você achou assim meio estranho, bem bizarro, uma coisa assim, esquisita, totalmente assim, Desumano. que você não entendeu. E você, com certeza, ou foi perguntar a alguém o que pode significar, ou foi pesquisar na internet. O que que significa sonhando com inundação, com cobra, com isso e com aquilo? Será que eu vou ter prosperidade ou eu vou flopar de vez na vida? É sobre isso que vamos falar. Na verdade, assim, eu vou falar sobre meus sonhos, né? Essa é a questão. E em breve eu quero saber o sonho de vocês. Então prepara aí, porque se vocês quiserem contar o sonho pra vocês eternizarem o sonho de vocês aqui no meu canal, pode mandar comentários aí, viu? Mas aí no final do vídeo eu converso com vocês direitinho sobre isso. Mas agora, gente, eu vou relatar os sonhos que eu já tive e que foram super bizarros, super estranhos, que até agora eu não entendo porquê, o significado, que claro, pode ter um significado, mas às vezes não é tão assim, em relação a traumas, né? Porque a gente sempre acha que é em relação a traumas ou avisos, né? Que vai do futuro, que pode acontecer, ou que está acontecendo, né? Coisas que a gente tem que ficar em alerta, mas às vezes é só coisas que é a nossa mente sendo criativa, gente. E geralmente esses sonhos que eu tive foi na infância. Todos esses sonhos que eu vou contar pra vocês agora foram sonhos na infância. Alguns que teve continuação, aquele sonho que tem continuação, né? Que a gente sonha a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo cenário. E tem as continuações depois. É, meu amor, o vídeo hoje tá bem assim, tranquilo. É só vai almoçar, vai fazer outra coisa enquanto tá me assistindo, tá me ouvindo. Porque minha voz é terapêutica, meu amor, é curando. É minha... Como é? A minha voz, ela cura qualquer coisa ruim que esteja aí. Ela eleva a energia do lugar. Energia positiva, energia, ó, frequências ótimas, boas, para você ter coisas boas na sua vida. Então, sem muita enrolação, 1, 2, 3 e... Olha aí. E vou fazer mais uma mudança porque eu tô achando uma coisa que tá troncha aqui. Patrocínio, meu amor, Pingo Doce. Olha, tô brincando. Tem patrocínio nenhum aqui não, gente. Mas enfim. Sonho 1. O sapo soprador. É, gente, o sapo soprador. Gente, uma vez eu sonhei que eu tava na frente da minha casa quando eu morava lá, quando eu era bem pequena. Quando eu era criança, quando eu morava no Ibura, né? Eu acho que eu morava no R1 nessa época. A gente tinha uma casa lá que em frente tinha uma... É o que eu me lembro também, né? Tinha uma coisa de barro também, tinha alguns matos também. A gente morava na parte de baixo, tinha um negócio de mato e tinha a parte lá de cima, enfim. E esse sonho ocorreu na frente da minha casa, né? Tinha uma grade também na frente da minha casa, né? Que tinha um terracinho. Aí tinha a porta da casa, aí tinha o terraço, tinha uma grade. E na frente dessa grade tinha nada mais, nada menos que o sapo cururu. Que aqui eu coloquei como o sapo soprador. E essas imagens, gente, foram geradas... Todas as imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês foram geradas pelo Gemini, né? Que eu coloquei aqui, fiz um PowerPoint, né? Porque virginiana, né, meu amor? Mas enfim. E esse sapo cururu, ele tava me encarando nesse sonho. E tava sempre... Eu acho que tava tendo, com certeza, uma trilha sonora, porque todos os meus sonhos têm uma trilha sonora. Mas eu não lembro qual foi, mas foi aterrorizante. E esse sapo tava me encarando, olhando pra mim. Eu tava olhando pra ele, tava de frente pra mim, como se fosse... Pronto, esse aqui é o sapo, né? Ele tava bem na minha frente aqui. E aí ele tava lá, e eu olhando pra ele, encarando ele, e o sonho começou assim. Mas aí, meu amor, ele foi me encarando, daqui a pouco ele abre a boca. Quando ele abre a boca, ele solta um vento, meu amor. Ele começa a me assoprar. E aí, meu amor, eu já começo, uau, ficar assim, e ele, que é isso? Que tá me assoprando isso? Agora eu vou te quebrar minha porrada. E aí eu sei que sem entender, porque o sapo continua me assoprando, eu tentando entender o que tava acontecendo. Só que, tipo assim, eu contei esse sonho pra várias pessoas, né? Só que aí depois eu raciocinei, eu tive esse sonho quando eu era criança. E agora, um tempo atrás, eu fiquei pensando, não tem sentido o sapo me assoprar e eu ir em direção a ele. Porque se ele me assoprasse, eu ia ficar bem longe dele. Eu não sei se eu ia cair em outro lugar, algum lugar, não sei. Mas, tipo assim, depois eu fiquei pensando, será que ele tava me sugando? Era o sapo sugador? É, gente, pode ser o sapo sugador. Eu acho que ele tava me sugando e eu tava tão, tipo assim, né? Tipo, ele tava me puxando, né? O sapo tava me puxando, né? E eu tava tão sair de perto dele, né? Tipo, não quero, meu amor, sai daqui, para de me puxar. Porra na cara dela. E aí, barraco. E quem sabe o que é que isso significa, gente? Me explica aí nos comentários o que pode significar isso. Um sapo lhe soprando ou lhe sugando? Porque eu não tô entendendo. Ele foi um sapo cururu, foi um sonho horrível, eu tava muito aflita. Eu tentava gritar, minha voz não saiu, eu tava assim, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Desumanos. O que tá acontecendo comigo? E não sai a minha voz, entendeu? E geralmente meus sonhos é assim, que eu não posso falar. E você já sabe que me falar é uma coisa assim, que é de mim, né, amor? Tenho que falar.
E eu não conseguia falar, ficava tentando gritar, não conseguia. E o sapo me assoprando, eu me sugando. Ai, quebra, quebra. Todo mundo fica... Sei lá, nem lembro mais. E foi um desespero, meu amor. Só sei que o sonho acabou assim, eu acordada, desesperada, tentando achar um significado. E no final não achei coisa nenhuma. Ai, eu... E o segundo sonho, gente, é o sonho a chavete maluca. A chavete azul na montanha russa, hein? Dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante. Gente, esse sonho da chavete maluca foi uma coisa assim, bem rápida. Eu acho que durou o quê? Uns 10 segundos, mas tipo assim, isso foi um sonho que eu tive dormindo, tipo, e eu acho que não foi uma dormida, um cochilo, foi na hora de dormir mesmo, quando eu acordei já tava de dia. E tipo assim, eu acho que eu só sonhei mesmo no final, eu só vi o sonho no final, porque dizem, os especialistas, não sei onde eu vi isso, mas se eu achar eu coloco na edição. É quando você sempre sonha, você nunca deixa de sonhar. Quando você entra, tem um estágio que você entra no sono que você sonha assim. Só que às vezes você lembra do sonho, às vezes não. Entendeu? Às vezes você assiste o sonho, às vezes você não assiste. E nesse caso desse sonho foi muito rápido, porque tipo, eu tava no parque de diversão na montanha russa e a visão do sonho era assim, eu tava parada, eu não tava andando em movimento. Ao contrário do sapo, que tinha sempre movimento, né? Eu tentando sair daquele ambiente, o sapo tava me sugando ou me assoprando. Esse sonho tava parada, tava tipo assim, como se estivesse numa cadeira. E a visão que eu tinha era uma montanha russa que tava lá, um carro azul, um carro mesmo, não é um carro de montanha russa, é um carro desses, andando na montanha russa, vum, vum, e tipo assim, uma pressão, eu sentia a pressão daquele lugar, que era o carro tipo numa velocidade, vum, vum. E, meu amor, o carro quando tava indo e voltando, passando aquele loop que tem na montanha russa, né, de cabeça pra baixo, daqui a pouco, quando ele vem na rota final, é na minha direção, uau! E aí, meu amor, haha! Não aconteceu nada, eu acordei. Quando o carro foi me aproximando assim, vum. Aí o carro ia parar em mim, ia quebrar minha cara e acabar comigo. Aí eu acordei, estava acordada. Graças ao universo, à casa a Deus. Axé, amor, mãe. Amém. Que eu não morri, né? Ou eu morri e acabou o sonho por causa disso, né? Mas enfim, o carro veio em minha direção e foi um carro chavete, que tava sem ninguém pilotando. Até coloquei, porque quando eu pedi para o Gemini gerar, ele gerou uma imagem primeiro de a chavete com 2 pessoas desesperadas. Mas tipo assim, não tinha pessoa no carro. Não tinha. E um detalhe que eu adoro, parque de diversão. Parque de diversão, adrenalina pra mim é o auge, meu amor. E o que aconteceu foi isso, desse sonho. E eu não entendi o porquê, mas... se vocês também achar o possível significado disso, coloquem nos comentários, que eu tô muito curiosa pra saber. O terceiro sonho é um Counter-Strike diferente. Gente, pra quem jogou já Counter-Strike, que o Counter-Strike é um jogo de tiro, né? Que é um jogo que você pode ser ou policial ou terrorista. E você vai... quem é o terrorista geralmente tem que plantar a bomba, ou não deixar os policiais salvar os reféns. E quem é policial tem que salvar reféns e desarmar a bomba. E esse jogo eu gostava muito, jogava muito também. Só que nesse sonho, a metralhadora era de verdade, gente. Só que essa imagem eu coloquei a minha de água, porque, né? Pra não dar problema na monetização do YouTube. Mas eu sonhei que eu tava sendo uma personagem de jogo. E eu tava com a arma na mão, num lugar escuro. Parecia ser uma selva, sei lá. Porque tem uma cabana de madeira, né? Então acredito que seja uma floresta escondida, uma selva, sei lá. E parecia que, sei lá, eu tava com medo de tanta coisa acontecer, sei lá, espírito, alguém armado também. Porque eu tava com arma, alguém provavelmente também tava armado. E algum animal parecia me acabar comigo e pronto. Mas eu tava nessa selva e eu tava chegando com a arma na mão, com medo que alguém aparecesse, e tinha uma cabana com a porta aberta, né? Que inclusive é uma coisa que eu mostro aqui, ó. A porta aberta, meu amor. Na primeira vez que eu sonhei isso, eu não avancei no sonho. Eu só tava desesperada, né? Andando no lugar. No começo eu nem tinha visto a cabana. Aí depois, quando eu sonhei de novo, eu vi a cabana no segundo sonho. E no terceiro sonho eu já entrei na cabana. Então, tipo assim, o sonho foi se complementando. O sonho foi se completando ao longo do tempo. E não foi, tipo assim, um dia seguido do outro. Ou, tipo, um sonho seguido do outro. Foi, tipo assim, às vezes meses depois eu sonhava com a mesma coisa e avançava no sonho, né? Pra poder desbloquear esse novo nível, esse novo cenário, enfim. E era assim, gente. Eu entrava e não via ninguém, mas sempre eu ficava em busca de alguém, como se estivesse sendo perseguida ou tivesse alguém escondida, ou alguém escondido querendo me matar. Entendeu? Só que nesse sonho eu não vi muita coisa demais, não. Tipo, eu só realmente ficava assustada, ficava tensa, olhava pros objetos que tava lá e ficava tentando, tipo, saber se alguém tava atrás, escondido e tal. Eu ficava pesquisando. O que eu lembro do sonho também é que
tinha só o barulho dos grilos de fora da cabana, né? Tipo, aquele barulho de natureza. Só que, tipo assim, era uma coisa muito aterrorizante. Porque, tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer. Não tinha música, esse sonho não teve música dele sonora. E eu tava assustadíssima. Tipo, eu tava com a arma na mão, gente. O que é que ia acontecer? Eu não sabia. E realmente não aconteceu nada. Porque até agora tu não entendeu o que foi que esse sonho, o que era significava, né? O quarto sonho, gente, e o último desse vídeo, que já posso dizer assim, ó, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, por favor, para mande mais pessoas verem e dê sugestões de vídeo, gente. Eu vou atender as sugestões, porque eu gosto de temas diferentes para poder falar. E vou falar mais sobre isso, vai ter uma parte 2. Eu só fiz a parte 1 mais pequena porque, assim, geralmente faço vídeo enorme, né? Eu quero que esse vídeo seja menor, pelo menos do que o anterior, que eu publiquei ontem no sábado. Inclusive, se você não assistiu, vai estar aqui nos cards, que já sei onde é os cards, pra vocês ir lá assistir. No final do vídeo também vai ter esse último vídeo como recomendação. Mas esse sonho, gente, eu acho que foi um dos mais assustadores que eu tive, porque eu tive um sonho com meu pai e com a minha mãe, né? E o nome do sonho eu nomeei como Tunga Tunga. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Tunga Tunga, sonho 4. E vocês não devem estar entendendo nada, né, gente? Porque o nome do sonho é Tunga Tunga. Ah, meu amor, durante o sonho, eu vou primeiro explicar o sonho, né? Primeiro, eu tava numa cápsula, quando eu acordei eu tava numa cápsula. E tipo assim, eu tive duas visões de sonho. No começo do sonho, eu tava na cápsula mesmo. Eu tava tendo a visão da cápsula, tipo, com aquela cápsula transparente, né? A parte de trás coberta. E eu tava num lugar que não tinha ninguém, né? Aparecendo não tem ninguém, só que tava com a luz vermelha, né? Como tava mostrando na imagem. E, meu amor, também tinha uma janela que tinha uma visão de universo, como se estivesse numa nave, né? Tipo, e tinha um painel de controle também perto, né? O painel de controle aqui tá embaixo da cápsula, mas no sonho ele tava próximo. Eu via o painel do controle, tipo, vamos dizer assim, nessa visão que eu tava numa cápsula. E aí, tava vazio o ambiente, tava como se fosse uma nave com uma janela arredondada, como se eu estivesse no universo fora da Terra. E daqui a pouco chega duas pessoas, dois adultos, né? A sombra, eu primeiro vi a silhueta deles, depois vi a sombra refletida em mim. E eu ficava assustado, tipo assim, eu tava numa cápsula desesperada, tipo, presa, né, e tal. E daqui a pouco começava um som de terror, assim, tum, né? Uma coisa bem aterrorizante. Daqui a pouco, quando as pessoas estavam se aproximando, né, eu via que era meu pai e a minha mãe, né, se aproximando. E eu ficava muito assustado, eu ficava tipo, eu não sei por que estão me deixando numa cápsula, porque eles não vão me salvar e tal. E aí o som começava com uma música aterrorizante, porque não tem aquela música do tubarão que é tipo isso, só que tipo assim, era tunga tunga. E era tipo nesse ritmo de tunga tunga, não sei se era o nome tunga tunga, mas tipo assim, era o som que eu ouvia, né? E ficava assim, tunga 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 tunga. E essas pessoas se aproximando em direção à cápsula, só que tipo assim, elas estavam se aproximando bem devagar, tava assim, não tava correndo que nem essa mulher desesperada aqui, tava tipo assim, ó, se aproximando em passos lentos, como fosse alienígena, como fosse extraterrestre. Eu sabia que era minha mãe e meu pai. E eles estavam se aproximando e eu, tipo, assustada, desesperada, gritando. Não conseguia gritar também, mas tava tentando gritar. Tentando bater na cápsula pra poder ver se sair da cápsula. E eu não conseguia sair de jeito nenhum. E essas pessoas estavam se aproximando. E a música ia tunga, tunga, tunga. E eu socorro, tunga, 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 tunga. Só sei, meu amor, que quando eles ativaram, teve um barulho. Um negócio assim, como se tivesse alguma coisa decolado. E não decolou nada, meu amor. Só sei que eu acordei desesperada, suando, desesperada, né? Porque eu tava presa, né? E não conseguia sair. E não entendi qual foi o conceito desse sonho. Eu até posso, mais ou menos, entender o que pode ter acontecido pra eu sonhar isso. Mas não tem como ter certeza, né? É uma coisa que nem Freud explica, meu amor. Ou às vezes Freud explica, né? Só sei que ele não pode explicar agora. Mas talvez o ChatGPT ajude. Ou o Gemini, quem sabe. Ou a internet, né? Quando eu for pesquisar os sonhos, alguns blogs falam sobre, tipo, alguns tipos de sonho que podem significar. Mas geralmente, por exemplo, quando a gente sonha com coisas-chave, por exemplo, cápsulas, você presa, vamos dizer assim, ou cobra, ou isso ou aquilo, tem como entender mais ou menos o que pode significar. Além desse sonho, já tive outros sonhos interessantes, que inclusive eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, se der certo, né, a visualização desse vídeo. Se tiver muita curtida também, muitos comentários, você engajando. Se não tiver, nem faço mesmo, vou fazer também outra coisa. Mas eu tenho muitos sonhos interessantes assim, tipo, eu às vezes não sei contar às vezes as coisas, então às vezes não fica engraçado. Mas não é pra ficar engraçado também, é pra você ver como a nossa mente é criativa, é muito fértil, né, gente? A nossa mente, ela cria, ela roteiriza o babado, ela grava, ela faz o cenário, ela faz tudo como se fosse uma IA mesmo, né? Como se a gente tivesse numa programação.
Será que a gente tá vendo uma simulação, gente? Porque, nossa, parece coisa de... Como se fosse o Gemini criando um sonho, como se fosse aqueles aplicativos de edição que faz as pessoas se movimentar e tal. É como se fosse isso, sabe? Tipo, muitas coisas que a gente vive, né? Que a gente sente, que a gente... A forma que a gente percebe as coisas de acordo com os órgãos sentidos, né? Paladar, olfato, audição, tato... e visão, né? Então, tipo, por exemplo, quando a gente vai experienciando a vida e, meu amor, muitas coisas, a IA, né? Quando a gente vai sonhar, coloca lá no aleatório e fala assim, ó, decifre, meu amor, faça aí a sua interpretação pra ver o que pode significar. Mas, enfim, são coisas bem engraçadas, bem interessantes pra poder se analisar, né? Porque eu não entendi nada, meu amor. Até agora tô tentando entender. E outros sonhos também que eu tive bem legal, não só pesadelos, né? Mas esses sonhos que eu acabei de contar, parece muito mais com pesadelo do que sonhos, né? Mas, eu tive muitos sonhos também legais que eu posso contar aqui se vocês quiserem. E agora, já que tá no final do vídeo, já vou falando. Gente, a parte 2 eu queria fazer, na verdade, contando alguns sonhos meus no final do vídeo, mas no começo e no desenvolvimento do vídeo eu queria colocar os sonhos de vocês. Se vocês quiserem que eu fale o nome de vocês, eu falo e tal. Mas se vocês não quiserem também, pode ficar tranquila que eu só falo o sonho de vocês e reajo a esse sonho, né? Coloca lá nos comentários, eu não quero nem ler o completo sonho, mas coloca assim, no título, sonho que tive, alguma coisa assim, pra poder eu não ler o sonho na hora e só ler quando eu for fazer o vídeo, entendeu? Pra poder reagir verdadeiramente, genuinamente, de primeira, exclusividade, o sonho de vocês e reagir aqui. Eu posso até reagir em live, né? Inclusive, eu posso reagir em live, mas aí depende de vocês. Coloque aí, eu tenho que reagir em um vídeo, né? Com edições e memes e cortes, ou em live ao vivo, que vocês querem que eu reaja na hora que vocês estiverem mandando o sonho nos comentários da live. Eu quero que vocês falem aí o que vocês querem que eu faça, porque eu vou fazer, vai ser bem engraçado, bem dinâmico, e eu já tô adorando essa ideia. Além disso, eu tive um sonho recentemente, gente, eu acho que foi umas 2, 3 semanas atrás, que, gente, é um sonho que eu não falo nem que é sonho, eu falo que é uma experiência. Porque é um sonho ultra realista, não é só um sonho realista que você acha que você tá no lugar. É ultra porque, tipo assim, eu não saía daquele lugar e parecia que era a minha nova realidade. Entendeu? Então, tipo assim, os sonhos são muito doidos, parece que a gente tá lá, né? A gente, tipo, fica, meu Deus do céu, será que existe realmente outra realidade, outra dimensão que a gente acessa e depois volta pro nosso corpo? Porque, nossa, tipo, tudo que a gente sente e vê é de acordo com o que o cérebro manda, né, gente? Os comandos do cérebro. Então, tipo assim, a gente pode acessar outras realidades, né? Será que a gente vai pra outra realidade sem que a gente se permaneça lá, a gente conseguir permanecer lá? Né? Enfim, pode ser várias coisas, né? Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta. Se não gostou, discurta, porque é importante que a sua reação para esse vídeo. Comentem o que vocês acharam, comentem os sonhos que vocês já tiveram, ou pesadelos, porque eu quero reagir a eles, entendeu? Falando o nome ou não o nome de vocês. Compartilhem para alguém que gostaria de ver um vídeo desse tipo. E é isso aí, gente. Viva lá sonho, viva lá vida louca. E até a próxima, amor. Se eu estiver viva. Tô brincando. Muitas vezes falam assim, nossa, a Vanessa só grita, mas é porque eu tenho depressão. Não, amor, mas é isso, né? Se eu sonhar mais coisas, eu vou anotando pra poder falar para sonhos pra vocês. Só que esses foram o que eu queria falar hoje e é isso. Um beijo, Barbariza. Ah, e antes de vocês saírem, pera aí. Eu posso trazer algumas coisas que Freud falou sobre os sonhos, né? Algumas frases, assim, porque assim, como o canal é meu, minha opinião é que vale. Mas posso trazer comentários sobre, tipo, os especialistas mais famosos que falam sobre esse tipo de assunto. Especialistas que não são tão famosos, mas eu achei interessante os estudos que eles fizeram. Posso trazer algumas frases pra poder a gente comentar. E eu vou deixar uma meta pra poder fazer a parte 2. Se esse vídeo chegar em 100 visualizações, no mínimo, né? Claro, uma meta, né? E 23 curtidas, porque tenho 23 anos, né, gente? E vou fazer essa meta em homenagem à idade. Se chegar em 23 curtidas e, no mínimo, 100 visualizações, o vídeo, a parte 2 já tá garantida em questão de trazer algumas explicações científicas para os sonhos. E o que eu acho em relação a isso, né? Será que realmente o Freud tava delirando, né? E eu estou certa. E falar do mundo que existe de nós mesmos. Pode ser que eu esteja certa, hein? E é isso, gente. Um beijo e espero que vocês sonhem bastante pra poder falar pra mim. E falar aos esperadores também, se vocês tiverem, tá bom? Um beijo da Agatha Kitchen. E deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Deixa passar em branco. Ó, aqui, ó. Inscreva-se.
deixe o like, comente e compartilhe. Agatha Kitchen, um beijo. Gente, você já viu aqueles sapos que eles fazem... Oi, 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 oi. Que tipo de sapo é esse? Eu vou pesquisar no ChatGPT ou no Gemini. Ou vocês colocam aqui pra mim, por favor, nos comentários. Porque tem um sapo lá em Igaraçu que faz isso. Oi, 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 oi. Eles cumprimentam as pessoas. São sapos educados, né? Agora, o sapo que me assoprou no sonho não foi educado, não. Porque ele tava me assoprando, me sugando, sei lá. E que ridículo, né, gente? Quem quer cancelar o sapo? Coloca aí nos comentários.